Hoje a gente vai ler Mateus 22, a parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é a continuação de Mateus 21, onde Jesus está falando sobre as pessoas que aceitavam realmente as ordens de Deus, os convites de Deus a entender como funciona o reino, que ele tinha mandado os profetas primeiro, depois mandou Jesus, e as pessoas não percebiam que os profetas eram eles, que Jesus era o Messias. Então, aqui ele fala sobre como se fosse uma festa de casamento, que ele vai, os servos vão e chamam as pessoas para ir, os convidados. Fala, os convidados, quem que ele está falando? Ele está falando do povo de Israel, que Israel era o povo escolhido. Aí ele fala que manda o convite para os convidados e eles falam que não querem ir. Aí ele manda de novo, né? Que no caso é profeta de novo. Provavelmente esse último aqui seja João Batista, esse último convite, né? Manda de novo, daí ele fala: a festa tá pronta, né? Venham para o banquete. Eles nem deram atenção. Cada um foi cuidar das suas coisas. Aqui fala que um foi pro campo, outro foi cuidar dos negócios. Aí o representante agarra o servo, no caso, ó, como fala, o representante seria os mestres da lei ali, né? Que eles que comandavam, no caso, que as pessoas ali, a lei, né? Então, eles agarram o servo, maltrata e mata. Aí ele estava falando de João, dele mesmo, também, né? Que ele sabia que iam matar ele, né? E aqui fala que o rei ficou irado e mandou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Ele tá falando de Deus, que ia mandar a ira sobre essas pessoas que fizeram isso. E aqui continua assim, ó, que ele fala para os seus servos de novo: o banquete de casamento tá pronto. No caso aqui ele tá falando de Jesus, né? Que ele fala para convidar as pessoas que tivessem ali. Não importava mais se era que não eram os convidados, não tinha importância. Ele fala para chamar todo mundo. Daí fala que na sala eles encontraram gente boa, gente má, e a sala ficou cheia. Aí aqui tá falando das pessoas dos gentios que não eram os judeus, não era o povo de Israel. Ele acabou propagando essa palavra para quem também não era o povo escolhido. Porque Deus falou, já que eles não queriam, eles acabaram ignorando. À primeira vista, os líderes deles fizeram essas atrocidades, né, com os profetas. Então, ele começa a chamar os gentios, as pessoas, os pecadores, ó. Ele fala gente má, seriam os pecadores. Quem tivesse disposto a participar dessa festa de Deus, a acreditar no Messias, a entender o que estava acontecendo. Daí ele fala assim, ó: mas quando o rei entrou para ver os convidados, no caso as pessoas que tinham aceitado ir para o banquete, ele notou que tinha um homem que não estava vestindo a veste nupcial. Era porque quando era um rei que fazia festa, a pessoa chegava, ela recebia uma roupa especial para ela usar na festa. Então ela não usava a roupa dela, ela usava a roupa
a veste nupcial, que era a veste que ela tinha que usar naquela festa. E daí essa pessoa, ele fala que esse convidado não estava usando. E daí ele pergunta, amigo, como que você entrou aqui sem estar usando a veste nupcial? E o homem ficou mudo. Aí ele pede para os servos, né, amarrar as mãos, os pés e lançar ele para fora nas trevas e onde haveria choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui ele está falando das pessoas que não se arrependem, até entra na festa, aceita participar, porém dentro dela, ela não trocou a veste, ela é a mesma coisa, ela não se arrependeu de nada, ela não mudou em nada, entendeu? Ela não mudou, não só a aparência, que ele tá usando uma parábola para explicar, né? Uma figura de linguagem, mas é a pessoa que não se arrepende e não muda. Então, ela também não serve para estar na festa de Deus, ela não vai entrar no reino. É isso que Deus está falando, que daí essa pessoa também, apesar de ter aceitado o convite, ela também não foi escolhida, porque ela não se deixou completar ali na tarefa que ela precisava, né? Ela não teve o suficiente arrependimento, obediência, né? Que era para obedecer, vestir ali, né? Então, daí que ele fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque você vai ser escolhido por essa parte, né? A obediência a Deus, a sua fé, seu arrependimento, seu coração, sua humildade, várias coisas que ele vai falando aqui, né? Que a gente tem a salvação por meio de Jesus. Mas aqui estava falando, se ele não se arrependeu, é porque ele não acreditava em Jesus, né? Que a pessoa, quando a gente acredita em Jesus e a gente começa a seguir, a gente aceita que não dá para ser exatamente da mesma forma, a gente acaba mudando. Não digo que muda assim, aceitei Jesus, agora a partir de hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, não faço mais nada que eu fazia. Não é bem assim, a gente sabe que na realidade tem muita coisa que a gente faz que não agrada a Deus, mas a gente vai aos pouquinhos ali mudando uma coisinha por dia, é um passo de cada vez, né? E Deus sabe disso. Aqui ele tá falando como um evento só, mas era só pra gente entender, né? Mas aos poucos você vai mudando. Às vezes você vai sentindo que aquilo que você fazia que não agradava a Deus também não te faz mais falta. Você vai deixando de fazer algumas coisas, né? Que a gente sabe que desagrada a ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você e até o próximo.